Muito bem, vamos continuar. Próximo questionamento do povo com relação a Deus, e aqui entramos na questão dos dízimos e das ofertas. Aqui, a partir do verso 7 até o 12, nós temos mais uma resposta cínica do povo à declaração de Deus de que eles estavam roubando a Deus. Eles vinham cultuar a Deus, mas o culto a Deus não era agradável por causa da omissão nos dízimos e nas ofertas. E era mais uma daquelas desobediências com relação ao culto que causava o desagrado de Deus. Era mais uma quebra da aliança. Aí, a partir do verso 7. No verso 7, Deus faz um apelo através de Malaquias. E esse apelo começa com uma queixa da parte de Deus. Essa queixa é da desobediência constante da nação de Israel. Verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então, veja só. Deus chega para o povo e diz: vocês sempre foram desobedientes. Vocês são iguais aos pais de vocês. O que Deus está dizendo aqui? Deus está querendo que o povo lembrasse a história deles. Como foi a história de Israel no deserto? Como foi a história de Israel no deserto? No tempo dos juízes, no tempo dos reis ímpios, a história de Israel era uma história marcada pela desobediência. 40 anos no deserto, tentaram a Deus, provocaram a Deus, insultaram a Deus, quiseram voltar atrás, fizeram ídolos, fizeram um bezerro de ouro, provocaram a Deus, mesmo que Deus fizesse chover pão do céu todo dia, Deus fizesse sair água da rocha, Deus abriu o mar vermelho, milagre após milagre, e o povo tentando a Deus, um povo desobediente que não queria guardar a lei de Deus. Aí vieram os juízes de Israel, uma época em que cada um fazia o que achava bom aos seus próprios olhos. Quando tinha um juiz temente a Deus, a nação se chegava a Deus. Se levantava um juiz que não era temente a Deus, iam para os outros deuses, adoravam Astarote, Baal, Renfã, Milcom, todos aqueles deuses, Dagon, rei dos filisteus. Deus mandava um povo, castigava os israelitas, eles se arrependiam, clamavam a Deus, Deus perdoava, começava tudo de novo. Era uma história marcada por relapso, altos e baixos, inconstância, desobediência. Aquilo está no coração do povo. E por isso Deus diz aqui, desde a época, como é que ele diz? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Vocês sempre foram desobedientes. Uma nação endurecida, uma nação contumaz, uma nação rebelde, desde a antiguidade. Vocês sempre foram assim. Que paciência de Deus em suportar esse povo. Não? Sempre foram assim. Sempre foram. E o Senhor disse, então, mesmo que eles sempre foram assim, Deus não perdeu a esperança. Veja o que é que Deus diz. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós outros. Apesar do histórico de desobediência, Deus ainda tinha esperança de que a nação se arrependesse. Voltem para mim. Se arrependam desses pecados que vocês estão cometendo. E aí eu me tornarei para vocês. Vocês estão reclamando que eu não estou aceitando o culto de vocês, que eu não respondo às orações de vocês, que eu não estou dando prosperidade, que eu não estou abençoando vocês. Mas qual é a razão? É que vocês sempre se desviaram dos meus caminhos. Vocês sempre me desobedeceram. Voltem para mim, que eu me volto para vocês. Aqui nós temos que entender os termos da aliança de Deus com o povo para poder entender essa passagem aqui. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito e fez uma aliança com ela no Monte Sinai, a aliança funcionava da seguinte maneira: a obediência traz a bênção e a desobediência traz o castigo. Se vocês guardarem os meus estatutos, andarem nos meus mandamentos, fizerem a minha vontade, me cultuarem de acordo com os meus preceitos, então eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, quebrarem os meus estatutos, forem para outros deuses, se esquecerem de mim, virarem as costas para mim, cometerem injustiça, então eu vou mandar tudo quanto é praga contra vocês. Esses são os termos da aliança. Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. A obediência traz a bênção, a desobediência traz o castigo. Então, na aliança, nos termos da aliança, Deus então pode fazer esse tipo de declaração. Se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vocês. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar.
Se vocês se arrependerem, eu perdoo vocês. Mas eu quero de vocês essa atitude de arrependimento e de mudança, em vez de vocês ficarem reclamando porque é que eu não atendo vocês. Eu não atendo vocês por isso. Então, se cheguem para mim e eu me chego para vocês. Deus, então, graciosamente oferece a eles a oportunidade do arrependimento e da mudança. Mas qual foi a reação do povo no final do verso 7? Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tornar para ti, Deus? Por quê? Em quê? O que é que nós estamos fazendo errado? Me arrepender de quê? Não estou fazendo nada errado. Você vê que não muda, né? Hoje em dia é a mesma coisa. Você chega para a pessoa e diz, olha, você precisa mudar, precisa voltar para Deus, precisa se arrepender. Eu? Como assim? Me arrepender de quê? Tem gente pior do que eu, não estou fazendo nada errado. Todo mundo faz isso. Né? Tornar em quê? Veja a dureza do coração daquele povo. Eles retrucam de forma cínica, o pecado havia cegado seus olhos, eles eram insensíveis e mesmo assim vinham cultuar a Deus. Todo sábado eles estavam lá no templo para oferecer sacrifícios a Deus. Deus responde então a pergunta deles com uma outra pergunta e resposta no verso 8. Porque eles perguntaram, o Senhor quer que a gente torne em quê? Que a gente se arrependa de quê? Deus responde com uma pergunta no verso 8. Roubará o homem a Deus? Será que o homem pode roubar a Deus? Aí Deus responde, todavia vós me roubais e ainda dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. O povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Em que sentido? A palavra roubar aqui significa literalmente tirar pela força, no hebraico. Era uma apropriação indébita violenta. Era mais do que furto. Tem uma diferença de furto, latrocínio e roubo, né? Tem uma diferença. Aqui é o termo mais pesado. Eles estavam mesmo que tomando a parte que era de Deus, com violência. E por que que Deus diz que isso é roubo? Porque na lei do culto, no Antigo Testamento, havia a determinação de que o israelita devia trazer como oferta para Deus 10% de tudo que ele tinha. 10% do rebanho, 10% da colheita, 10% do dinheiro da sua propriedade, os dízimos de tudo que ele possuía. O israelita devia trazer. Isso fazia parte do culto do Antigo Testamento. Da mesma maneira que eles estavam oferecendo pão imundo, animal coxo, animal dilacerado, eles não estavam trazendo o dízimo todo. Eles estavam trazendo uma parte, estavam trazendo dízimo nenhum. Eles não estavam cooperando, trazendo as ofertas para o sustento do povo de Deus. O dízimo era determinado para o sustento dos levitas, nós já falamos aqui que eles eram a tribo que se dedicava exclusivamente ao serviço de Deus. Eles tinham que ser sustentados, eles não trabalhavam a não ser no templo. Então o sustento deles vinha desse dízimo que era trazido por todo o israelita para a casa de Deus. O povo então, como parte ou como elemento constitutivo daquela baixa religiosa, daquele desânimo religioso, eles estavam retendo a parte de Deus, os 10% que pertenciam a Deus. E isso continua acontecendo até o dia de hoje. Quando a situação financeira aperta, a primeira coisa que a gente para de dar é o dízimo, né? A oferta diminui, o dízimo diminui, a gente está apertado, aí corta na parte de Deus. Igual aquele menino que a mãe deu 2 moedas e disse, vai para a igreja e leva essas 2 moedas. Essa moeda aqui de R$1, você vai comprar um picolé. E a outra é uma oferta para Deus. Aí o menino foi correndo, tropeçou. Aí uma das moedas, caiu no bueiro. Ele disse, lá foi a moeda de Deus. É sempre a moeda de Deus que vai primeiro, né? A do picolé ficou com ele. É sempre assim. Então, era o que estava acontecendo, né? E Deus dizendo, vocês precisam se arrepender disso. E o povo cinicamente perguntando, e Deus dizendo, vocês estão me roubando. Por causa, eu entendo, da situação financeira, do desânimo geral, estavam deixando Deus em segundo lugar, para não falar da avareza, da incredulidade e do egoísmo. É por isso que a nação estava sendo amaldiçoada. Verso 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda.
os dízimos faziam parte da aliança de Deus com Israel, fazia parte das leis cerimoniais relacionadas com o culto. Então, o problema aqui não era o dízimo, o problema era a desobediência. Eles não estavam cumprindo aquilo que Deus exigia na aliança, fazia parte do culto, e eles não estavam fazendo isso. E por isso Deus os estava amaldiçoando. E aqui está a razão pela qual eles não estavam prosperando. E depois estavam reclamando de Deus. Deus, o ímpio prospera. O injusto está enricando e nós só sofrendo. E a resposta de Deus é que vocês estão me roubando, são tão injustos quanto eles. Vocês são tão ímpios quanto eles, porque vocês estão me desobedecendo também. A única diferença é que vocês vêm para a igreja, mas no coração vocês são iguais aos ímpios. Me desobedecem do mesmo jeito. A diferença é que os ímpios domingo de manhã estão na praia e vocês domingo de manhã estão aqui. Mas é a mesma coisa. A atitude é a mesma. Não tem diferença nenhuma. É o ateísmo cristão, né? Prático. Porque o ateísmo cristão é você dizer que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Né? Então, é isso aí. Vocês são amaldiçoados por conta disso, diz o Senhor dos Exércitos. E aí então ele determina, no verso 10, o que é que ele quer dizer com isso? Tornem para mim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus então determina que eles tragam todos os dízimos. A tradução aqui pode ser, no hebraico, o dízimo todo, que eu acho que é a melhor tradução. Não, embora tinha vários tipos de dízimos, mas eu acho que o contexto aqui favorece a tradução, tragam o dízimo todo. Porque no contexto nós estamos vendo, o povo estava trazendo parte do que era devido a Deus, estava trazendo o que sobrava. Então, nesse sentido, eles não estavam trazendo todo o dízimo, mas uma parte dele. Deus diz, não, você tem que trazer tudo. A casa do tesouro era um local no templo onde era armazenado o dízimo do povo. É onde ficavam os animais, ficavam os grãos que eram trazidos, as ofertas, a flor de farinha, tudo que era trazido, o dinheiro, era lá que era guardado para suprir a casa de Deus, verso 10, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento aqui era um material para os sacrifícios e o sustento dos sacerdotes, e também havia caridade para com os órfãos e as viúvas. Então a casa de Deus precisava ter mantimento e dependia então da fidelidade do povo em trazer os dízimos e as ofertas. E Deus então os desafia, final do verso 10, a fazer prova dele, dizendo, se vocês fizerem isso, eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Não é o ato de dar o dízimo em si, como se fosse uma negociata com Deus, mas era uma questão de cultuar a Deus como Deus havia determinado. E no culto do Antigo Testamento, o dízimo fazia parte integrante. Então, não é a questão do dízimo em si, como hoje é enfatizado. O dízimo passa a ser uma coisa mágica, uma negociata com Deus. Se você der o dízimo, Deus vai lhe abençoar. É só estudar o contexto e você vai ver que a questão do dízimo não era a questão do dízimo, mas é uma questão da obediência do povo, de cumprir os termos da aliança que Deus tinha feito com eles, de cultuar a Deus da forma correta. Se você me pergunta se o dízimo vale para nós hoje no Novo Testamento, eu já vou tentar responder essa pergunta, que ela vai aparecer nas perguntas e respostas, né? Então, já vou tentar esvaziar aqui, ou pelo menos já abrir a discussão aqui. A minha opinião é a seguinte, você não encontra no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo. O que você encontra é o seguinte, isso aí está claro no Novo Testamento. Todos os cristãos têm que colaborar e dar para a igreja. Isso você encontra de maneira abundante no Novo Testamento. Paulo fala de recolhimento de ofertas. 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Você vai encontrar Paulo organizando uma coleta entre os membros da igreja. Você vê Paulo em 1 Timóteo capítulo 5 dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, que os pastores que se esforçam na pregação da palavra e no governo, eles têm que ser merecedores de dobrados honorários. De onde vem esse dinheiro? Então, todo crente é convocado no Novo Testamento a dar para a igreja. Isso é claro. Primeiro, todo mundo tem que dar. Segundo, a Bíblia diz
que eles têm que dar generosamente. Não pode, Deus ama a quem dá com alegria. Não é dar assim, não é? Feito os israelitas estavam dando aqui, o ceguinho, o coxo, o dilacerado, o aleijado, mas dando com alegria, dando com abundância. Terceiro princípio que você encontra no Novo Testamento. O crente tem que dar com proporcionalidade. 2 de Coríntios, capítulo 8, cada um contribua de acordo com o que tiver recebido de Deus. Então, há a questão da proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. Mas todos têm que dar de acordo com o que receberam de Deus. Ora, se todo mundo tem que dar com frequência, com constância, se todo mundo tem que dar generosamente, e se todo mundo tem que dar proporcionalmente, nós estamos falando de quem então? Do dízimo. Não chame de dízimo. Se você não quer chamar de dízimo, não chame. Mas, então não chame de dízimo, mas então contribua. Sempre, generosamente e proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. E se você vai procurar um referencial, você já encontra o referencial do Antigo Testamento. Portanto, o dízimo, ela não é uma lei do Novo Testamento, mas ela é uma tradição da Igreja de Cristo que sempre funcionou. Nos Estados Unidos funciona diferente. As igrejas presbiterianas, pelo menos que eu conheço, elas funcionam diferentes. O que é que eles fazem? Eles planejam, a economia americana é mais estável, né? Então, eles planejam o orçamento da igreja, quanto é que a igreja vai gastar em 2012. Então, eles sabem a renda de cada família, isso é declarado, eles declaram com a renda de cada família. Aí, então, eles fazem o orçamento da igreja e dividem pela família. E diz assim, olha, o orçamento de 2012 é $1 milhão. Nós temos 300 famílias na igreja, para cada família cabe isso aqui. Então, aí o americano, ele paga aquilo ali, ele pode resolver pagar por mês ou ele paga de uma vez só. Porque quase não tem inflação, né? Então, ele pode pagar de uma vez só. Então é um sistema diferente. Em alguns lugares na Europa, 5%. Por quê? O pessoal é tão rico, né, que 10% vai sair dinheiro pelo ladrão, o pessoal não sabe o que é que faz com tanto dinheiro. 5% é suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Então as igrejas variam, mas o princípio é esse. Você tem que colaborar para o sustento da casa de Deus. 10% é uma proporção que você encontra no Antigo Testamento. Faz parte da lei cerimonial. Não é obrigatório no Novo, mas é um referencial que Deus aprovou no Antigo Testamento. Ele pode ser adotado pela igreja, não como lei, mas como referência. E você não vai ser amaldiçoado por Deus se você não der 10%. Você vai ser, ser ripado se você não der, for mão de vaca, não é isso? E não der proporcionalmente. Aí sim, aí Deus vem em cima de você. Pode ter certeza disso. Mas não por causa de 10%. Infelizmente tem esse foco em cima dos 10%. Se esquecendo do que é que está por detrás, que é o princípio da constância, da generosidade e da proporcionalidade. Isso você encontra no Novo Testamento com muita clareza. Na verdade, em certos casos, eu acho que os crentes deviam dar até mais do que 10%. Dependendo da situação da igreja. E eu conheço crentes que dão muito mais do que 10% do que eles ganham para o trabalho de Deus. 10% é um referencial aprovado por Deus no Antigo Testamento que a igreja pode adotar como sendo um referencial. Mas não entendo que é uma lei para o Novo Testamento. Mas é uma tradição boa que deve ser preservada. Muito bem, mas aqui no caso se tratava da desobediência. No Antigo Testamento era lei. E aqui o povo está desobedecendo uma lei do culto, não é? A Deus. Que eles tinham que trazer como parte do culto 10% de tudo que eles tinham ganhado. E a promessa de Deus, então, é essa daqui. No verso 11, ele promete repreender o devorador, que era o gafanhoto que estava comendo as colheitas, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete, então, que os campos dos israelitas vão frutificar. Todas as nações os chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A nação iria prosperar, seus campos iriam produzir, seu comércio iria crescer, a nação iria ganhar respeito diante de todas as demais nações, uma vez que eles resolvessem obedecer a Deus e oferecer a Deus o culto do qual ele é digno.